que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Saúdo todos os irmãos em Cristo presentes e aqueles que hão de assistir através das mídias sociais. Lucas capítulo 15. A irmã Janice e o irmão Marcelo oraram em favor do pregador e da mensagem, assim como da igreja. Lucas capítulo 15, versos 1 a 35. Lucas 15, 1 a 35. Eu pregarei sobre esta passagem da palavra de Deus. E conforme a pregação se desenvolve, o contexto, a exposição, nós vamos ler a palavra. Esse capítulo 15 trata da iniciativa de Deus em receber com alegria todo pecador arrependido. A iniciativa de Deus em receber com alegria todo pecador arrependido. O propósito do registro de Lucas, e deve ser o propósito da pregação, corrigir o egoísmo de alguns que murmuravam do fato de Jesus comer e receber pecadores. Lemos sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 29 em diante. O foco da história é a alegria intensa que há no céu quando o pecador arrependido é restaurado. Vocês perceberão nas histórias que a conclusão é essa: há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E o Evangelho de Lucas é um evangelho da alegria.
ele começa com os cânticos de louvor e encerra também os últimos versículos com o louvor dos discípulos pela comissão e exaltação de Cristo. E esta passagem trata, sim, especificamente sobre a alegria intensa que há no céu quando um pecador arrependido é restaurado. Nós não vemos isso com muita frequência, infelizmente. Muitos se tornam endurecidos. Em alguns momentos a igreja se torna refratária em recebê-los. Mas esse é o caminho do Evangelho. A alegria intensa que há no céu quando um pecador arrependido é restaurado. Então eu tenho 2 objetivos com a palavra de hoje. São objetivos do próprio texto. Eu não posso ter objetivos diferentes dele. O primeiro é persuadir você que é resistente em perdoar, a receber com alegria os pecadores arrependidos. E o segundo, encorajar as ovelhas desviadas. Pode ser que haja alguém aqui que é uma ovelha, mas que esteve muito tempo desviado, desviada, ou que está hoje, até frequenta a igreja, mas está desviado. E os perdidos que retornem arrependidos aos braços do Pai. Esses são os 2 objetivos. Persuadi-los a receber pecadores arrependidos com alegria, exercer misericórdia e perdão. Em segundo lugar, encorajar os desviados e os perdidos que retornem, arrependidos pelo pecado, aos braços do Pai. Nós temos, irmãos, falando aqui do contexto da passagem, o capítulo 14. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Nós temos aqui um sermão de Jesus que trata de um chamado ao discipulado, a todos aqueles que desejam ouvir. Um chamado ao discipulado a todos aqueles que desejam ouvir. E no cerne da mensagem está que o discipulado exige renúncia pessoal. Negar-se a si mesmo para receber os benefícios da união com Cristo. Veja só, capítulo 14, versículos 25 a 27. Esse é o contexto. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe e mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor Jesus prega esta mensagem que no cerne está a renúncia pessoal, o negar-se a si mesmo, confirmada no versículo 33 desse mesmo capítulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus fala sobre o sal e como os discípulos devem ser sal da terra. E conclui com uma exortação, versículo 35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. E a conclusão é esta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma mensagem que exige abnegação. A renúncia de si mesmo para ser unido a Cristo na cruz e receber os benefícios. Mas é primeiro necessário renunciar a si mesmo. É uma mensagem atraente, mas bastante dura. E ele convoca a todos os que querem ouvir, que ouçam. E aqui então nós temos, ainda no contexto, quem se dispõe a ouvir esta mensagem. Versículo 15, capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então,
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Antes de anunciar as parábolas da alegria pela restauração, os publicanos e pecadores se dispõem a ouvir este evangelho. O evangelho da renúncia pessoal. O evangelho exigente. E aqui, nos versículos 2, no versículo 1 ainda, quando fala de publicanos e pecadores, Lucas se refere a toda a classe desprezada pelos círculos religiosos e sociais. Classe desprezada nos círculos religiosos e sociais. O publicano era considerado um inimigo da pátria. Ele trabalhava para a República, Roma. Ele cobrava impostos dos judeus em favor de Roma. Não só cobrava impostos dos seus compatriotas, mas também os extorquia. Lembra o caso de Zaqueu. Então, era um tipo de pessoa realmente odiada socialmente e também pelo círculo dos fariseus. Também diz, como Lucas registra, os pecadores. Quem são eles? Aqueles que não seguiam estritamente o judaísmo e que também eram considerados imorais. Então é esta classe que ouve o sermão atentamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouve, justamente essa classe. Diante disso, nós temos a murmuração dos escribas e fariseus. O fariseu era uma casta de pessoas, era um grupo separatista. Um grupo que entendia-se, separava-se do convívio, evitavam contaminar-se. Preocupavam-se com as atitudes exteriores. Mas como nós já lemos no Evangelho, seu coração estava cheio de rapina. Eram como sepulcros caiados. Então é este grupo de escribas e fariseus que murmuram. E vemos no Evangelho que é uma murmuração recorrente. Jesus recebe pecadores e come com eles. Ainda no contexto, qual é a intenção principal de Jesus ao encarnar-se? A resposta. A intenção de Jesus ao encarnar-se é conduzir pecadores arrependidos e perdidos ao arrependimento. Conduzi-los à comunhão do reino. Portanto, que fique claro, não se trata de tolerância com o pecado. Jesus come com eles, está entre eles, mas não tolera o pecado. Não se trata de tolerância com o pecado, mas com longanimidade, paciência com os pecadores. Então é nesse contexto, queridos, que Jesus anuncia estas histórias. São 3 histórias que têm o mesmo sentido e apontam para o mesmo significado. Então eu dei o nome de Parábolas da Alegria pela Restauração. Você nunca mais vai esquecer isso. Espero. Parábolas pela Alegria da Restauração. E aqui, irmãos, precisamos observar a ênfase das histórias. Eu vou ler com vocês, do 3 ao 10, por enquanto. Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem? Ele está se dirigindo aos fariseus e escribas. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E a conclusão: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele continua reforçando esta doutrina
este conceito através de outra história, agora a da dracma. A dracma era uma moeda grega, valeria em torno de R$ 180 hoje, talvez. Ou seja, diária de um ajudante de pedreiro, talvez, dependendo aí, um dia de trabalho. Ou com a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, reuniu a Saf aqui, tô brincando, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Então, essas são as parábolas da alegria pela restauração que nós temos em comum nessas parábolas. Primeiro, algo que se perdeu. Segundo, o empenho na busca da coisa perdida. E em terceiro, a conclusão, uma alegria intensa pelo reencontro, a restauração do pecador arrependido. Então nós vemos essas questões aqui. O que é, abrindo um parênteses doutrinário, o que é arrependimento? Arrependimento é a mudança de disposição do coração. É o nosso ser. O nosso coração que é dividido em mente e vontade. A nossa mente e a nossa vontade são renovadas. Isso é arrependimento. Habilitadas para buscar a Cristo. No arrependimento, nós tomamos consciência do pecado. Nós somos compelidos a abandoná-lo. E também nos encoraja a tomar a cruz de Cristo e seguir. Arrependimento para a vida. Você, então, nós vemos que nestas parábolas e na seguinte, o arrependimento está presente. Quando nós falamos de arrependimento para a vida, em termos dogmáticos, ou seja, o que está na nossa confissão de fé, quero ler para vocês, para que vocês compreendam. A confissão de fé, no capítulo 15, versículo ponto 6, diz assim: sobre pecados e arrependimento e restauração. Aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que está sentindo, declarar seu arrependimento aos que são ofendidos. Isto feito, deve reconciliar-se com o penitente e recebê-lo com amor. Aqueles que têm faltas públicas devem reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com quem cometeu a falta e também por uma confissão particular ou com o conselho ou uma confissão pública à igreja. E se esta pessoa estiver verdadeiramente arrependida, esta ovelha que se perdeu deve ser prontamente restaurada ao aprisco. Era uma ovelha que estava perdida e foi encontrada. Era uma moeda que estava perdida e foi reencontrada. Então, a disposição alegre confronta a disposição dos fariseus, que murmuravam. E diante deste quadro, vocês compreenderam, o Senhor Jesus conta uma outra história, que é, na verdade, na minha opinião, uma ilustração desconcertante de um filho destruído que foi restaurado. Então ele contou as parábolas e agora ele desenha o que ele quer dizer com a parábola que é conhecida como do filho pródigo. Uma parábola que conta de um filho que foi destruído, mas restaurado. Então veja, eu não percebi isso, percebi ouvindo outros pregadores, a proporcionalidade. Na primeira parábola é 1 para
100. Uma ovelha para 99. É um prejuízo significativo. Na segunda parábola, 1 para 10. E na última parábola, então, o valor incalculável de um filho. Jesus, através dessas parábolas, quer nos dirigir a compreendermos o valor que o grande pastor das ovelhas dá a cada um dos seus discípulos. Quanto vale a vida do seu filho, da sua filha? Incalculável. E então Jesus começa a história dizendo o seguinte, que o filho se apartou do pai. Versículos 11 e 12. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Irmãos, isto aqui era um grande insulto, porque, de maneira simbólica, decretava a morte do pai. Era possível, legalmente falando, era legítimo, legalmente falando, mas o pai foi humilhado. A herança recebe-se na morte, mas esse filho antecipa e pede a parte que lhe cabe. Qual a parte da herança que ele tinha? 1/3. Porque ele era o segundo filho. O filho mais velho tinha 2/3. E a partir daqui, nós vemos qual era a intenção do filho. Versículos 13 a 16. O filho iludido se desintegra no pecado e está como um morto. As consequências da sua escolha deliberada, consequências financeiras, consequências na sua dignidade moral, crise de consciência. O filho iludido se desintegra no pecado e fica como morto. Versículos, então, 13 a 16. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O filho, iludido, se desintegra no pecado e está morto. Ele pega 1/3 da sua riqueza e esbanja desordenadamente em bens, prazeres transitórios, prazeres mundanos, comida, bebida, festas, orgias sexuais. O filho mais velho diz meretrizes. Sua vida se desintegra. Só que o mundo, queridos adolescentes, queridos jovens, e talvez até adultos, o mundo é uma ilusão que aprisiona sem misericórdia. O mundo é uma ilusão que aprisiona sem misericórdia. E veja, os filhos de Deus que estão no mundo estão por um tempo. Talvez você já tenha estado assim, longe da casa e dos braços do Pai. Talvez você já tenha experimentado na carne a desilusão que o mundo traz. Talvez você já tenha experimentado como o mundo desintegra a sua vida. Os filhos de Deus
que estão no mundo por um tempo, sofrem de todas as formas, aperto e angústia. Não sei se o seu coração está inclinado a se despedir do Pai para viver a sua vida de pecado. Não sei, mas que nós sabemos é que os filhos de Deus podem se apartar durante um tempo, viver no mundo, mas começam a passar por aperto e angústia. São disciplinados pelo mundo, sem misericórdia, até que voltam como maltrapilhos, semi-mortos e arrependidos. Este jovem chegou ao fundo do poço em termos financeiros. Deus, trabalhando na providência, organizou todas as coisas para que ele experimentasse o peso da disciplina. Consequências financeiras. Este rapaz também teve consequências na sua dignidade. Ele tornou-se pior do que um porco. E a figura do porco não é desproposital. É porque o porco, segundo a lei, era um animal imundo. Este rapaz chega a desejar comer lavagem. Mas ele não tem nem mesmo lavagem. Aqui eu falando a nossa língua. Lá era vagem, né? Que era alfarroba, uma espécie de vagem. Perdeu a dignidade. Perdeu a questão moral. Desenfreou-se longe do Pai. Esgotou as suas energias. E também dissipou a ponto da sua consciência ficar ferida. Os filhos de Deus, podem até passar por esse período. É uma ovelha perdida. Mas os filhos de Deus retornam, arrependidos. E aqui, na parte A do versículo 20, no versículo 17, até o 20, o filho reconhece o pecado, se arrepende e retorna ao pai. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. O filho reconhece o seu pecado, se arrepende e retorna ao pai. Tá certo que o motivo a princípio não era muito nobre. Falou: tô morrendo de fome aqui, quem sabe lá na casa de manhinha, de painho, eu tenha um abrigo, né? Não era muito nobre. Mas depois mostrou-se aqui que ele estava arrependido de fato. O filho reconhece o pecado. Ele expressou tristeza não por aquilo que perdera, mas por aquilo que ele fez. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O arrependimento. Arrependimento. Fê-lo retornar. Talvez você esteja triste hoje pelo pecado, mas a sua tristeza é só pelo que você está perdendo. Não é porque você pecou contra Deus Santo e contra o próximo. O verdadeiro arrependimento não é por aquilo que perdemos, mas por aquilo que fizemos. E este jovem arrependido agora volta ao Pai. E a disposição para receber quem nos fez muito mal? Quem te humilhou?
quem enterrou você em vida. Como agir diante das ovelhas que agiram assim, mas que estão aqui de volta? O que devemos fazer? Perdoá-las ou deixá-las na morte? Nos versículos 20b a 24, nós temos a disposição reconciliadora do Pai em relação ao filho outrora perdido. Veja só a disposição reconciliadora do Pai em relação ao filho outrora perdido. 20b até 24. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e aqui é Deus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Este Pai refere-se ao nosso Deus. Restitui a autoridade do filho, colocando um anel no seu dedo. Ele que tinha perdido toda a autoridade, agora é restituída a sua autoridade. O Pai restitui a sua liberdade, porque ele chegou ali maltrapilho, mal cheiroso, destruído, quase morto, descalço. E o seu pai diz: coloque a sandália nos seus pés. Significa, dê a ele, restitua a sua liberdade, porque só escravos andavam descalços, homens livres não. O pai restitui a autoridade, a sua dignidade, a sua liberdade, a sua dignidade, coloca roupa limpa nesse menino. Não sabemos a idade dele, né? Mas para o pai não tem idade, é sempre menino. Restitui a sua filiação, você é meu filho, com vários beijos. E restitui o seu lar. O passado, as lembranças repulsivas foram apagadas. Deixaram de existir. A partir daquele momento, o Pai o perdoou. Não há mais dívida que pesa contra você. A sua dívida está cancelada, meu filho. Está em destaque, evidentemente, a misericórdia do Pai em restaurar o filho. O que aquele filho merecia aos olhos humanos? Maldição e um portão fechado. Aqui você não entra. Mas não foi isso o que ele encontrou. A disposição reconciliadora do Pai em relação ao filho que havia se perdido. E ainda a disposição reconciliadora do Pai em relação ao filho mais velho. E aqui, o filho mais velho, o Senhor Jesus tem em mente aqueles que o haviam criticado e murmurado, que rejeitavam o fato de Jesus receber e comer com pecadores arrependidos. Versículos, então, 25 a 32. Ora, o filho mais velho que estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja, aquele legalismo, né, dos fariseus. E nunca me deste cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho, que te desperdiçou desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Imagina a cena. Colocando a mão sobre ele, dizendo: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto. E agora ele está vivo. Ele estava perdido, meu filho, e foi achado. O filho mais velho, portanto, ficou indignado com a atitude acolhedora do pai. O filho mais velho achou injusto, porque pesou segundo a sua própria justiça e não segundo a graça de Deus. O pai, uma palavra conciliadora, disse: filho, tudo é teu. Eu estou vivo aqui, mas tudo é seu. Veja que o filho mais novo não tinha mais herança. Ele torrou tudo. Não tinha mais direito. Mas ele não deixou de ser filho e ser restituído. Tudo pertencia a você, tudo pertence a você, meu filho. E esta alegria é justa, porque nós estamos presenciando a ressurreição de um morto. O filho mais novo tinha dado um prejuízo considerável para o pai, não tinha? 1/3 das economias jogado no ralo. Mas revê-los restaurado, não tinha dinheiro que saudasse. 1 para 99, ovelha. 1 para 10, uma moeda de R$180. Quanto vale o seu próprio filho? Vê-lo restaurado não tem preço que pague. Vê-lo ressuscitado dentre os mortos não há preço que pague. Então, irmãos, agora algumas aplicações. O foco, como eu disse, é que não devemos ser implacáveis em nosso julgamento. Se você for muito pronto a condenar os outros, irredutível em perdoar, você está no mesmo caminho dos fariseus e escribas. Dificilmente você vai se manter numa comunidade, numa igreja, porque nós todos somos o filho perdido. Não devemos ser implacáveis no nosso julgamento. No Evangelho de Mateus, a ovelha perdida é algum discípulo recém-convertido que se escandaliza com o pecado e vai embora. Mas aqui também se refere, nesse texto, a todo pecador que se arrepende. Você está arrependida? Você está arrependido de fato? Então, entre as aplicações, irmãos, primeira, que o filho mais novo reconhece o seu pecado, se arrepende e retorna ao pai. Expressou tristeza não por aquilo que perdeu, mas aquilo que fez. Todos os eleitos do pai
retornarão ao aprisco das ovelhas, ainda que ande durante um tempo errante, ainda que dissipe tudo. Se for um filho de Deus, você vai sofrer lá, mas o Senhor restaurará. Você virá com as marcas e com as consequências. Mas todos os eleitos do Pai retornarão. Por quê? Eu sou o pastor da ovelha, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ainda que eu sou o pastor das ovelhas, e ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Jamais perecerão eternamente. Verdadeiros discípulos podem extraviar-se, podem enfraquecer-se. Nós temos muitos casos aqui na igreja, como em outras igrejas lá. Escandalizar-se. Infelizmente, alguns deles, sendo filhos de Deus, vão sofrer muito lá fora. Muito. Na ilusão, na prisão do mundo. Mas por causa da obra de Cristo, retornarão. Eles se arrependerão. Isso nos leva, portanto, à paciência. O filho mais novo reconhece o pecado, se arrepende e retorna. Segunda aplicação, a alegria do pai é justificada pelo filho ter sido ressuscitado dentre os mortos. Aquele filho foi ressuscitado dentre os mortos. Há uma canção de um conjunto chamado Canto Verbo, chama O Retorno. E o poeta exprimiu o sentimento do filho. Eu quero ler para vocês. Como ele estava morto. Nos restos que comi, lembrei-me de onde eu vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servi-lo, juntei minhas coisas e pedi minha porção. Do tronco, o galho eu cortei. Eu roubei o meu pai no desejo de ser livre. Me prendi, tornei-me escravo do querer. Buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei. Anfitrião fui rei. Comprei deleites vãos, mas num vazio me encontrei. Este menino estava morto. A nossa alegria, irmãos, deve ser compatível com a do pai. Qual é o valor do seu filho? Quantos membros da nossa igreja que já não estão conosco, invisivelmente saem, sem que a gente perceba? Vê-los restaurados é motivo de celebração e de júbilo. Um filho que estava morto. Imagina seu filho numa urna funerária. E dali ele levanta e retorna. Então a alegria do pai é justificada, porque um filho estava morto e reviveu. Terceira aplicação. A igreja do Senhor não deve impedir o pecador arrependido de ser restaurado. Nós não devemos impedir os que estão arrependidos de serem restaurados. A mensagem hoje de arrependimento, ela deve ser empática. A nossa mensagem pregada a esses que estão perdidos deve ser empática. Porque a pessoa deixou a comunhão? Porque ela está dizendo que largou a fé? Olhem com empatia. Nós devemos ser sensíveis com quem está fragilizado pelo pecado. E a nossa mensagem deve atraí-los.
Jesus pregava sobre negar-se a si mesmo, mas ele tinha empatia. Ele era sensível com quem estava fragilizado pelo pecado e era atraente na sua mensagem. Não é dando murro em quem está afastado que você vai trazer. Só tem uma força poderosa, só uma, e eu testemunho aqui de 10 anos de ministério. Só tem uma que é irresistível: este amor gracioso. Nada é tão eficaz quanto isso aqui. Você pode impor regras, impor normas, ameaçar, disciplinar. Se não for com graça e favor, nada disso surte efeito. Então nós não devemos ser pedra de tropeços. Somos encorajados a compartilhar a preocupação do Pai, porque eu desejo que nenhum dos seus pequeninos se perca definitivamente. E por último, não se recomenda a tolerância pelo pecado. Antes aqui, irmãos, me perdoem, eu não falei sobre uma outra música, sobre a alegria do Pai, dessa misericórdia que eu estou acabando de falar aqui. Compartilhar a preocupação do Pai. É uma outra canção de um pastor presbiteriano chamado Estênio Marços. O nome da canção é Fim de Tarde no Portão. A música, a letra é assim: fim de tarde no portão, expressando o Pai. A cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. É mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Eu estava falando com a minha cunhada de que quem não é pai e mãe consegue compreender, mas não consegue experimentar isso ainda. Desfrutar do privilégio. No sentido de entender quão visceral é o amor, a ligação entre pai e filho, que não se quebra por mais forte que tenha sido a ruptura. Por último, não se recomenda a tolerância ao pecado, mas a paciência com os pecadores. A esperança para todo aquele que se arrepende do pecado. A esperança para você. Se você está arrependida, se você está arrependido, confesse o seu pecado a quem você pecou contra. Confesse o seu pecado a Deus e confesse, talvez, aos pastores da igreja. Não para ser perdoado, mas para ser restaurado. Que perdoado, Deus perdoa. Deus recebe os pecadores arrependidos. E aqueles que não recebem estão em desarmonia com a vontade de Deus. Nós vemos aqui parábolas da alegria pela restauração. Senhor Deus nos ajude. Amém. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade.
calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Você é bem-aventurado, então cante. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao cercarem-me as águas, livre estarei. Amém? Aleluia. Nós temos um Deus maravilhoso que nos perdoa, que nos oferece a luz da sua palavra, para que a gente possa viver longe do pecado. O Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que possamos viver essa luz. Amém?